Até agora, Maria José, estamos aguardando mais, né, pessoas participar da nossa reunião na noite de hoje. Boa noite, Adonora Sabino. Deus. Jesus abençoe a todos nós. É isso? Vamos lá. Estamos aguardando. Vai iniciar a nossa reunião na noite de hoje. Boa noite, Adonora. Tudo bom? Tudo na paz. Tudo na paz de Deus. É isso? Estamos mais aguardando para daqui a pouco a gente dar início aos nossos trabalhos na noite de hoje, tá certo? Vamos dar início ao nosso trabalho na noite de hoje. Gente, já é 8h02, não é isso? Eu acho que eu vou começar a iniciar já a nossa reunião, que está na hora, tá entendendo? E as demais pessoas, ela vai ingressando, não é isso? E ela vai ingressando progressivamente na reunião. Gente, em primeiro lugar, é um prazer de estar mais uma vez reunido em torno de Jesus, nessa doutrina tão maravilhosa, né? Tão cheia de ensinamento, tão cheia de, assim, de visão de mundo, não é isso? Quer conhecer o mundo? Conheça a doutrina espírita, que ela vai nos explicar tudo a respeito, né, do que passa-se, tanto no passado como na atualidade. A doutrina espírita é a maior educadora que tem, né? É a doutrina espírita. Hoje me tenho a incumbência de falar desse tema, Jesus, a personificação do amor. É isso que a gente vai falar, Jesus, né? Que é realmente o amor aqui na Terra, que chegou aqui para restaurar a lei do amor, certo? E é esse tema que a gente vai falar na noite de hoje, tá certo? Muita paz, muita luz e muito progresso. Para dar início ao nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece de início, certo? Vou meditar agora, pedir a Deus Jesus a paz e a proteção amiga, não é isso? Para que a nossa reunião seja bastante assistida e que assista a todos nós, não é isso? Vamos lá. Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu santo nome, pedindo a vossa misericórdia, o vosso amor, para que a nossa reunião seja assistida através dos espíritos amigos que se encontram aqui conosco. O mentor da Casa de Oração e Trabalho, Djalma Montenegro de Farias. Que Jesus abençoe a todos nós. Que possamos, decorrer dessa reunião, de mais uma conversação, certo? Sermos cada vez mais influenciados pelos bons espíritos, né? Que vê as nossas necessidades, né? Isso, os nossos dilemas e os nossos sofrimentos. Nesse momento, pedindo a rogativa, é isso, a Jesus de Nazaré, que nos ajuda através da espiritualidade amiga, nos dê força, nos oriente e cada vez mais fortaleça a cada um de nós, hoje e para todos sempre, e pedindo a permissão para que deixe o nosso trabalho por iniciado em nome de Jesus. Gente, iniciamos o trabalho, certo? Nosso cordial boa noite, é isso? Aos irmãos que estão aqui, presentes virtualmente. Que Jesus possa abençoar todos nós, possa dar força, certo? Possa nos orientar em nossa caminhada evolutiva, né? Porque a gente sabe que a caminhada evolutiva não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Nesse mundo que estamos vivendo em constante transformação, porque vivemos num mundo de provas e expiação, certo? E, na realidade, esse mundo de expiação de provas, gente, é uma verdadeira escola. É essa escola que estamos aqui, que, como os alunos, às vezes rebeldes, estamos aqui ao quê? A, cada vez mais, a aprender, né? Porque a aprendizagem, ela é realmente contínua. A aprendizagem, ela é contínua entre cada um de nós. Gente, o tema de hoje é o que? Jesus, né? Isso,
a personificação do amor, não é isso? Ou melhor dizer, Jesus como instrumento de amor, não é isso? Porque Jesus realmente é a personificação do amor. Por que isso aí? Em primeiro lugar, a gente vai ver o que os espíritos amigos diz sobre isso aí. Os espíritos superiores, o que ele fala sobre a personificação, Jesus, como a personificação do amor. Como ele atribui isso aí? Segundo a doutrina espírita, não é isso? Jesus não está de braços abertos, pregado em uma cruz, mas de braços abertos, esperando para nos receber com amor. Porque esse é o legado de Jesus de Nazaré. Recebemos com um amor, né? O amor fraterno, aquele amor que é universal. O amor universal é o amor fraterno. É esse o amor de Jesus para conosco, para com a humanidade. Mas, porque Jesus realmente é a personificação do amor? Diz na mensagem de Lázaro, lá no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: o amor é toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Veja que mensagem Lázaro traz para a gente no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa grande mensagem. Mas outra entidade amiga diz o seguinte, é o nosso Emmanuel. O que ele afirma sobre a personificação do amor? Ele diz o seguinte: o Cristo disponibilizou meios para que a humanidade terrestre tivesse condições para que o ser humano envolva em conhecimento e em moralidade. Veja o que é que o mentor amigo afirma sobre Jesus como a condição do amor. Mas a veneranda, né, outra entidade de escola chamada Joana de Ângeli, ela diz o seguinte: Jesus, na condição de peregrino do amor, o Senhor Jesus demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e as dores dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de eternizamento. Veja a mensagem de Joana de Ângeli. Tem outra mensagem, mas de Joana de Cusa, lá, né, no Evangelho. Ela diz o seguinte, que o amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. Assim é o amor de Jesus para com a humanidade. Até porque o nosso Mestre Jesus, ele é o guia, o mentor excelso do planeta Terra. É Jesus de Nazaré. Ele é o responsável pelo progresso humanitário e espiritual da humanidade. É isso? Outra coisa importante, gente. O que é que Emmanuel diz mais uma vez sobre o amor de Jesus? Veja que esse espiritual querido e amigo nos afirma: o Cristo é o advogado dos oprimidos. Mas por que ele vai afirmar? Porque o Cristo é o advogado dos oprimidos, né? Aí ele vai dizer por quê, ele vai reafirmar por quê. Ele diz o seguinte, que o Cristo é o quê? É a Igreja Universal dos corações da humanidade. Ele vem dizer que Jesus, que foi que ele fez para transportar tanto amor? Jesus deu a vista aos cegos. O que foi que Jesus fez para transportar tanto amor? Jesus curou os leprosos e os paralíticos. O que foi que Jesus fez para exaltar tanto amor? Jesus exaltou o esforço da humanidade em questão do amor, né? Jesus quebrou as algemas da ignorância. E Jesus instituiu, né, a fraternidade entre os homens. Isso é o amor. Jesus
É um amor em movimento, como afirma os espíritos amigos, o espírito superior. São essas entidades amigas, né? Eu estou falando que as entidades amigas falam. O Jesus do amor. O Jesus caminho, verdade e vida. Esse é o nosso mestre. Já pensasse que o mestre Jesus não tivesse chegado esse plano tão difícil? Ele chegou para mostrar, ele foi o maior exemplo da humanidade. O que é que está dizendo no Evangelho de São João? Eis o Cordeiro do mundo, que é Jesus. Ele veio nos sacrificar por nós. Segundo afirma os Espíritos Amigos, Jesus foi o maior, o mais elevado, ilustre Espírito que veio até a esfera terrestre para dar exemplo de amor, não é isso? E de testemunho, não é isso? Acima de tudo, ao testemunho de que Ele é o nosso guia e modelo, não é isso? Mas para isso, não é isso? O que aconteceu? Para recomeçar, não é isso? Jesus, acima de tudo, certo? Ele, aqui no plano terráqueo, se deixou se batizar por João Batista, o precursor direto do Mestre Jesus. Eram primos. Ele se deixou se batizar para se cumprir as escrituras, como falava, gente. Veja a questão da humildade do Mestre Jesus, né? Veja até que ponto o Mestre Jesus chegou para nos mostrar exemplos. Jesus ensinava, mas ao mesmo tempo Jesus exemplificava, gente. Jesus, na sua pregação evangélica, ele se dirigia, né? Falava para o povo e para todos. Se dirigia até aos potentados daquela época, para os doutores da lei, para a elite hebraica e para aquele que tinha um posto, né? O alto posto no domínio do Império Romano. Tanto prova um exemplo clássico. Veja como era Jesus. O exemplo clássico de Jesus é o quê? Aquela velha questão da moeda. Um exemplo clássico que foi o que Jesus disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né? Ele deu uma resposta clara, simples e concreta. Mostrou a moeda. De que pertence a moeda? De quem é essa gravura? Não é de César, pois dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ele mostrou os dois lados da moeda. Ele mostrou como criaturas humanas devemos obedecer às leis de Deus e também às leis dos homens. Porque a gente vive em uma sociedade e que ela se caracteriza por leis, né? As leis são criadas para reger uma sociedade, certo? Outra coisa importante que é bom falar. Jesus, à luz da doutrina espírita, veja, há mais de 2000 anos, Jesus chegou aqui na Terra. Ele veio trazer para os filhos extraviados da casa de Israel, não é isso? Ele veio trazer, né, para essa humanidade a paz. E veio, acima de tudo, transformar os corações dos seres humanos. Veja que, assim, missão, o Mestre Jesus veio. Ele veio como que o missionário da paz. Ele não veio trazer a espada. Ele não veio trazer a guerra. Ele não veio trazer a divisão. Como assim falava, como assim esperava, certo? Os hebreus, que viria um salvador, um libertador. Mas esse libertador, na visão do povo hebreu, era um libertador que ia libertar o povo hebreu do domínio de diversos povos. Que a gente sabe que os hebreus foram dominados por diversos povos. Não só a história contasta isso aí, como a própria Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, que conta toda a história do povo hebreu, né? Todo, assim, a história de domínio e que o povo hebreu foi dominado por diversos povos. Os povos hebreus fez parte de, assim, diversos impérios naquela época, certo? Veja, a mensagem de amor de Jesus de Nazaré é a mensagem de
viver a vida com plenitude, não a vida material. Somos criaturas materiais, com certeza. Isso não é claro, né? Vivemos num mundo, certo? Regido por leis. Vivemos num mundo em que a corrida é muito grande. Vivemos num mundo globalizado. Mas a gente tem que parar e perceber que, além dessas leis materiais, existem as leis espirituais. Mas, prezados irmãos, a mensagem do Mestre Jesus foi uma mensagem altamente deturpada. Ela foi deturpada, a mensagem do Mestre Jesus. Por incrível que pareça, que se esperava isso aí. O próprio Mestre Jesus já falava que a sua mensagem ia ser deturpada. Um grande livro, Ave Cristo. Não é isso? Um grande romance de Emmanuel. É verdade, Odinura? Um grande romance, com certeza, que fala da passagem do Mestre Jesus. É verdade, certo? Aí veja bem, gente. Mas de que forma a palavra do Mestre Jesus foi deturpada? Da seguinte forma, vamos lá. Primeiro, né? Ela foi deturpada, primeiro, a questão do domínio, o poder religioso, né? O domínio da igreja. Que isso levou, certo? Você sabe que a questão do poder é uma questão altamente delicada, né? Isso que é prova que nós seres humanos passamos. E muitas vezes nós não sabemos lidar com o poder, certo? Durante a Idade Média, o que aconteceu? Em nome de Jesus, foi criada a Santa Cruzada. Não é isso? As Cruzadas. O que eram essas cruzadas? E por que o nome cruzada? Essas cruzadas foram criadas pelo Papa. O Papa achou de criar cruzada para poder deter o avanço da religião islâmica. Porque para a religião islâmica, certo? Eles deviam converter o povo pagão, né, para a fé islâmica, não é isso? E para se converter, segundo a lei do Islã, que está no Alcorão, que é um livro sagrado do islamita, ele tem que cumprir o Jihad, que era a Guerra Santa, certo? E começar a invadir diversos territórios. A igreja se viu-se ameaçada, porque a igreja católica naquela época era mais uma igreja política do que realmente uma igreja espiritual, se preocupava mais com os poderes temporal do que com os poderes espirituais. Começou o quê? A tentar barrar, a deter o avanço dos muçulmanos. E a forma que o Papa criou, o Papa Urbano, foi o quê? Criar as cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram tropas que nos escudos botava-se uma cruz, ou no peito do cavaleiro, do guerreiro, se botava-se uma cruz. Por isso criou-se, chamou-se de cruzada. Era uma cruzada para poder, veja bem, para poder deter os infiéis. A igreja, com toda a sua prepotência, chamava os muçulmanos de infiéis, como se os católicos fossem os fiéis, que na realidade não é isso. A gente sabe que religião tem muito a ver com a cultura do povo, porque a religião islâmica tem muito a ver com a cultura dos árabes, certo? Pronto. Aí foi o que? Foi determinada a Santa Cruzada. Depois, na Europa, começou a surgir algumas correntes de pensamento que discordava da igreja romana, porque a igreja romana totalmente se desvinculou-se do que o Mestre Jesus havia falado. Se tornou-se uma instituição mais política do que religiosa, certo? Aí se criou-se o quê? A Santa Inquisição, para barrar, né, aquelas pessoas que começavam a questionar, né, a igreja romana. E esse questionamento chamava-se, a igreja romana chamava essas pessoas que questionavam, certo, de herege. Chamavam de herege, certo? Surgiram vários questionadores na igreja romana. João Huns, é isso? Que foi o grande realmente, pessoas que começou a questionar o manto da igreja católica. João Huns, ele reafirmava
a volta de um cristianismo primitivo. Era isso que ele queria, um cristianismo de amor, aquele cristianismo que Jesus de Nazaré falava, não é isso? E por causa disso aí, o que foi que a igreja fez para poder deter isso aí? Criou-se o chamado o Tribunal de Santo Ofício, ou a Santa Inquisição. O que era isso aí, gente? Nada mais era do que uma organização de assassinos, vamos assim dizer. Era de assassinos que, em nome de Deus, torturava aquelas pessoas, certo? Que pensavam diferente da Igreja Católica, pessoas que era taxada como herege, mas queria resgatar o cristianismo primitivo de Jesus, certo? E eles eram o quê? Eles eram sentenciados, ou enforcados, ou morrer queimados, certo? Nas fogueiras da Inquisição, certo? E passar por todo aquele processo de tortura, certo? Mais adiante, deturpando a palavra do Mestre Jesus, o que é que a igreja faz? Mais uma vez, a igreja tenta reativar o Tribunal de Santo Ofício, e reativa de novo. Mas por que a Igreja Católica Romana reativa o Santo Ofício? Porque no século XVI, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele começa a questionar o desmando da igreja. Ele começa a questionar a questão da indulgência. O que é indulgência? A venda de relíquias, que dizia que nas igrejas se pegava os espinhos e botava no casofilácio, e dizia ao povo que era pedaço da cruz de Jesus, da coroa de Jesus, e o povo comprava como relíquia. E também os senhores poderosos daquela época, quando morria, né, doava parte sobre para a igreja. Em troca, a igreja preparava um documento dizendo que os seus pecados estavam perdoados e que o céu estava garantido para ele, como se o céu fosse loteado, comprado para os eleitos, que na realidade davam seus votos à igreja, ganhasse a primazia das portas douradas do paraíso. Martinho Lutero questionou isso aí, achou isso errado. E também a questão da moralidade do clero naquela época. O clero, a imoralidade era muito grande. E Martinho Lutero questionou isso aí. Foi perseguido, mas ele teve apoio dos príncipes alemães, que ele ficou praticamente em um castelo, certo? Por muito tempo afastado da sociedade. Foi aí que ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão e começou a construir toda uma tese da sua nova doutrina, que foi a doutrina luterana, certo? Ele, em sua doutrina luterana, ele começou a questionar a forma de culto da igreja romana, porque era em latim, ninguém entendia nada. Ele disse, não, na minha igreja, o culto vai ser na língua nacional. Se for na Alemanha, é em alemão. Se for na Inglaterra, é no inglês. Se for na França, é o francês. E assim, sucessivamente. Ele questionou isso aí e o comércio da fé. Mas sendo, gente, que esse comércio da fé não acabou, não. Muitos líderes religiosos hoje, em nome de Jesus, deturpando a palavra de Jesus, deturpando o amor de Jesus, faz verdadeiro comércio da fé, né? Vende-se tal produto, vende-se isso e aquilo, prometendo livrar as pessoas, muitas vezes, de situações financeiras, certo? Livrar as pessoas disso, aquilo, outro. A chamada teologia da prosperidade, certo? E isso realmente não é a teologia de Jesus. A teologia de Jesus é a teologia do amor. Essa é que é a teologia verdadeira do Mestre Jesus, certo? Naquele tempo, Jesus, em sua missão, que foi restaurar o amor no coração dos homens e transformá-lo, esse era o objetivo do Mestre Jesus, a evolução espiritual, quanto ele falava, além disso, Jesus tinha suas formas pedagógicas, de falar, para o público, para atingir aquele público, que ele sabia que o público era iletrado, Ele tinha suas formas pedagógicas, foi um grande pedagogo Jesus, Ele falava, ele pregava, falava sobre o quê? Sobre o amor de Deus,
para todas as suas criaturas. Dizia que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque a partir daí, na realidade, né, desses dois mandamentos, né, se cumpriu os demais, né, falava da realidade da vida espiritual, né, de que adianta o mundo, o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Falava através de parábola, né, falava da justiça divina, nessa justiça divina, que na realidade, o que é que ele dizia na justiça divina? Ele dizia o seguinte: a cada um segundo a sua obra, e harmonia com a dávida divina. Jesus falava da questão da fé, a fé como fundamento, né? A fé como realmente princípio universal da humanidade. Pregava a generosidade, o amor ao próximo, gente. Jesus dialogava com as pessoas, conversava com as pessoas. Vários, no Evangelho, né? No Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias etapas que falam os belos diálogos de Jesus com as pessoas, seja as pessoas simples, seja os doutores, né? Seja lá quem for, o diálogo com Jesus. E o mais famoso diálogo foi Jesus e Nicodemos. Foi um grande diálogo. Já Nicodemos era um doutor da lei, gente. E ele conversou com Nicodemos, né? Sobre a questão da reencarnação. Nicodemos, como ele afirmava, é necessário o homem nascer de novo, né? E Nicodemos ficou meio perdido, né? Ele era um doutor da lei. Tudo bem, ele seguia a lei hebraica, mas ele não tinha um aprofundamento espiritual que Jesus tinha. A questão era essa. Jesus, seu diálogo, o grande diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Veja que diálogo maravilhoso com a mulher samaritana. Veja como ele faz, né? A mulher samaritana. Porque naquela época, gente, havia um certo, assim, desprezo dos judeus com os samaritanos. Até porque judeus e samaritanos são da mesma árvore genealógica, gente. São tudo filhos de Abraão. Mas existe uma dissidência entre judeus e samaritanos. E os judeus olhavam os samaritanos meio desconfiados, né? Não olhavam com bons olhos. E havia um certo preconceito, né? Preconceito, vamos dizer, de racial, de etnia, etc. Jesus, certo? Andando lá para o lado da Samaria, né? Encontrou essa mulher no poço de Jacó, né? Lá onde ela tirava sua água. E Jesus pedia a ela, dele um pouquinho de água, né? E ela olhou, observou que Jesus era um homem diferente. Mas como é que o Senhor, né, pedindo água a uma samaritana? Porque ela conheceu e sabia que Jesus era um judeu. Não é isso? Ele não era um samaritano. A mim, que eu veja a humanidade da mulher, que eu sou uma samaritana. Mas Jesus, aproveitando essa situação, ofereceu à mulher outra água, a que mata a sede eterna. É isso? Veja, tudo aproveitava, né? Tudo Jesus explicava e exemplificava, né? Isso para que, na realidade, o homem, enfim, né? As pessoas, de uma certa forma, seguissem o seu ensinamento. Outro diálogo muito importante que Jesus teve foi o diálogo com quem? Com o moço rico. Onde Jesus vai o quê? Ele vai pregar, né? Vai falar, né? O moço rico chega, o que é que eu faço para garantir o reino do céu? Né? Pergunta a Jesus, e reafirma Jesus, e volta a perguntar de novo. Aí Jesus diz, vende tudo que é teu e me segue. Jesus pregou o desapego às riquezas. Veja bem, vamos explicar isso aí, né? Não é que é rico, deixe sua riqueza, não. A questão não é essa. Porque sabe que a riqueza é uma provação. Certo? Jesus, né? A riqueza é uma grande provação. A gente sabe muito bem. Tem pessoas que é rica, né? Mas que utilizam seu dinheiro para a pesquisa científica, que é muito importante. Agora que a gente está precisando, viu? Porque as vacinas estão aí, né? Está em fase final do teste das vacinas. Né? É o avanço da ciência, certo? É a contribuição da ciência
né? Isso é para o bem da humanidade, né? Isso é que é importante. Não, é a grande prova, tanto a riqueza como a pobreza. Não é que, não, a questão não é essa. Jesus quis mostrar isso aí, o quê? Que devemos ter desapego às coisas materiais. Foi um fato uma vez que uma pessoa até conversou comigo, dizendo que uma vez presenciou que um senhor, né, o cidadão vinha no carro, né, e passou, né, por cima da perna do cidadão. Veja que coisa. O cidadão parou o carro e foi olhar para os pneus do carro. Não prestou assistência à pessoa, não. Foi olhar para o pneu do carro, aonde eu foi ver se o carro estava tudo bem, pegou e foi embora. Veja, isso é apego às coisas materiais. Somos criaturas materiais? Somos. Usamos as coisas materiais? Usamos. Devemos ter zelo pelas coisas materiais? Sim, mas apego não, né? O apego às coisas materiais não é bom para a gente. De jeito nenhum. Jesus já, certa feita, nos alertou muito bem. E o diálogo que Jesus teve no templo, os seus discípulos, quando estavam observando cada uma daquelas pessoas, fazendo seu depósito, fazendo a sua oferta no templo. Cada um depositava alguma coisa no templo. E cada um depositava, ostentava aquilo que tinha. Uns ostentava por ajudar. E outros ostentavam por questão de mostrar ao público que estava fazendo, né, a questão do exibicionismo, certo? Jesus olhando e disse, olha, em verdade vos digo que mais doou foi aquela pobre viúva. Ao discípulo de Jesus disse assim, meu Deus, por que aquela pobre viúva? Porque ela doou aquilo que ela tinha. Ela foi simples, ela foi humilde, ela doou a sua pobre moeda bem discretamente para ninguém ver. A gente disse, ela foi a grande doadora, porque ela doou daquilo que lhe fazia falta, certo? Mas Jesus, gente, usava outras metodologias. A pregação através de parábola. Veja o amor de Jesus, o exemplo de Jesus, para nos ajudar a entender as coisas espirituais. Jesus falava por parábolas. Por que Jesus falava por parábola? Porque, gente, a parábola, ela impressiona melhor os ouvintes, né? As histórias que Jesus falava através de parábola prendia as pessoas, a atenção das pessoas. A parábola, ela, de uma certa forma, facilita a compreensão do enredo da história. Até porque, contando a história por parábola, fica fácil de reter a compreensão, o ensino, né, que era transmitido de forma oral. É porque, na realidade, a parábola permite dizer as verdades de uma forma simples, clara e objetiva, sem apontar a quem. Porque era naquela época que Jesus, né, trazia isso aí. A missão de Jesus, mais uma vez, foi essa: ensinar com amor, com objetivo, né, a evolução espiritual das criaturas. E tem alguns exemplos, tem algumas parábolas, que resumidamente eu vou falar para vocês. Algumas palavras muito interessantes. Jesus contou uma parábola chamada Parábola dos Primeiros Lugares. É interessante essas parábolas. Ela está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Ela vai nos informar o quê? Né? Ela vai nos informar que o Senhor, né, ele começou a convidar as pessoas, né, para um banquete em sua casa, para uma ceia em sua casa. Né? Naquela época, a ceia dos hebreus era uma coisa assim, tinha um cerimonial muito grande, certo? Aí Jesus fala dessa parábola pegando os costumes dos hebreus. E ele percebeu, Jesus, que as pessoas estavam escolhendo os melhores lugares. É isso? Cada vez mais as pessoas escolhendo os melhores lugares. Mais cedo, que naquela época havia o quê? Havia entre o povo hebreu um certo ritual, um certo costume a respeito da ceia. Quando as pessoas eram convidadas, primeiro, na mesa, na parte central ficava o anfitrião, o dono da casa. Ficava na parte central da mesa. Era ele o comando da mesa. Os hebreus, nesse ponto, porque a sociedade hebraica era muito patriarcal. O homem
que era o varão da família, ficava no centro da mesa, era lá. Era a posição dele, era ele, não é isso? Era ele que iria comandar, não é isso? Não é isso? A questão da mesa, não é isso? Da refeição, da ceia, certo? Ficava na cabeceira. E o que é que acontecia? Ao lado esquerdo da mesa ficavam as pessoas de mais importância. Ficavam no lado esquerdo da mesa. As pessoas que ficavam no lado direito era a pessoa de menos importância para o Senhor. E quem ficava mais distante da mesa era aquela pessoa que, na realidade, tinha menos privilégio. Porque uma ceia entre o povo hebreu, né, era um ritual, né? Era se cumprir toda uma norma. Né? E Jesus começou a observar que as pessoas, né, antes do anfitrião indicar um lugar para pessoas, as pessoas estavam correndo para pegar os primeiros lugares. Por isso Jesus disse: quando for a um banquete ou uma ceia, fique na última cadeira, fique lá atrás. Fique lá atrás para não passar por constrangimento. Porque o Senhor, quando sentar-se em sua mesa, ele vai delimitar um lugar para cada um. Né? Você pode estar lá atrás, ele observar você, mas se para ele, em questão de consideração, você for aquela pessoa mais chegada a ele, ele vai convidar você para sentar ao lado dele. Jesus disse, né, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Né? Na parábola, né, isso, dos primeiros lugares, que estão muito bem trazendo um grande ensinamento nessa parábola, tá certo? Também Jesus falava, né, isso, da parábola do filho pródigo, que foi uma grande parábola também, né? Mostrando o amor de um pai de família, certo, com o seu filho, né? Isso o filho. Infelizmente, temos em nossa sociedade agora muitos filhos pródigos, né? Que está dando muito trabalho aos pais. Os pais se veem no trabalho com os seus filhos, porque o mundo hoje é muito convidativo. O mundo hoje é muito atraente, certo? E muitas vezes, nas entranhas do mundo, na Bíblia do mundo, esses adolescentes caem, certo? Outra grande parábola foi a parábola do bom samaritano. Jesus mostrava aí nessa parábola o quê? O exemplo da generosidade. O exemplo daquele pobre homem que era um samaritano, né? Mais uma vez, um samaritano, porque era mal olhado como uma pessoa generosa, né? Que mesmo olhando aquela pessoa, certo? Que era oposta a ele, atendeu-lhe, deu-lhe toda a ajuda e deixou nas pedrarias e foi embora. Veja que grande parábola. Também a grande parábola é a parábola da candeia, quando ele diz que a gente deve descer de alqueire, bota o alqueire no lugar posto em cima, para que ilumina todos. Não bota o alqueire no lugar baixo, não. Como eu dizer, divida aquilo que você tem. Não seja tão egoísta, mais ou menos isso aí, né? Pense que ajuda outras pessoas, não é isso? E a parábola do joio e do trigo, que é outra grande parábola, né? Que devemos saber dividir as coisas. Dividir o certo do errado, não é isso? Mas, né? O amor de Jesus nasceu. Nasceu porque Jesus influenciou com a influência do amor diversas criaturas que passou pelo seu caminho. E essas criaturas, né, isso nasceu de novo com o amor de Jesus. E quem foram essas criaturas? E quando essas criaturas nasceu com o amor de Jesus? Essas criaturas nasceu com o amor de Jesus quando a mulher hemorrágica, né, ela toca na veste de Jesus. E de imediato ela se cura. E o mestre Jesus diz: mulher, a tua fé te salvou. Veja o poder de Jesus, do amor de Jesus. Veja como Jesus, como ser edificante, eleva as criaturas. Jesus é a lei do amor, né? Quando lá em Betânia, Jesus ordena para Lázaro: saia desse ataúde ou dessa gruta. E Lázaro saiu. Veja que grande exemplo. Jesus é a lei do amor. Quando Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, é envolvido por uma intensa luz, né? E essa intensa luz diz o seguinte, e ele fica cego: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Jesus é o exemplo de amor quando ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Né? Jesus é o exemplo do amor quando no poste Joana de Cusa, martirizada, quando o soldado romano diz: este é o Cristo que te ensinou, não é isso? Que te ensinou a morrer? Ela responde: não, não só a morrer, mas acima de tudo, ensinou a lei do amor. Veja como ela foi grande, não é isso? Jesus é o amor quando para Tomé, né? Jesus nasceu o amor quando naquele dia em que ele duvidou, Jesus apareceu a ele e mostrou-lhe a chaga e pediu para ele tocar, não é isso? Como testemunho de que a morte não existe. Veja como Jesus foi grandioso em sua obra. Veja como Jesus, na realidade, ele toca as criaturas. Veja como Jesus, certo? Na realidade, é a lei do amor. É isso? Veja como Jesus, ele é o grande, assim, hospedeiro da humanidade. Tem uma história, o Leon Tolstói, que é um escritor russo, não é isso? Que fala da visita de Jesus. É uma história, é um conto, mas é um conto belíssimo, que traz, mais uma vez, como Jesus ama as criaturas, independente de raça, de cor, de nacionalidade, seja lá de etnia, seja lá do que for. Jesus é Jesus e acabou-se, gente. Ele, na realidade, é o nosso grande exemplo. E esse conto diz o seguinte: o Senhor, é isso, morava em uma aldeia, assim, na parte rural, na Rússia. É isso? Era muito devoto. Assim, ele era um católico ortodoxo, não é isso? Muito fervoroso, porque na Rússia é a igreja católica ortodoxa russa, ou a igreja grega, lá, né? Ele, em suas orações, pedia sempre, né, que Jesus viesse um dia lhe visitar, pelo menos uma vez na vida, na sua choupana. Ele era um agricultor, um lavrador, vivia do que plantava, né, colhia, certo, etc. Né? Era uma pessoa do homem do campo, não é isso? Morava em sua pequena choupana. Uma noite, ele sonhou, né? Ele teve um sonho. E nesse sonho, que o Senhor Jesus lhe dizia o seguinte: que viria um dia lhe visitar. Quando ele acordou assim, animadíssimo pela revelação que ele disse. Tive uma revelação de que Jesus via me visitar. Tratou logo de arrumar a casa. Me lembrei aquela quando Jesus visitou a casa de Marta. Tratou de arrumar a sua choupana, não é isso? Foi fazer os seus afazeres do dia, né? E estava super animado, esperando, na realidade, a visita do hóspede que era Jesus. Mesmo assim, esse dia, a tempestade estava muito violenta. Frio rigoroso, chuva de granizo, a temperatura não estava boa, um frio muito grande, né? Ele acendeu sua lareira para poder se aquecer, né? Já durante o dia acendeu a lareira para você ver o frio como estava rigoroso, né? Todo dia a pensar nisso aí, né? Isso, fazendo seus preparativos e tudo mais. Preparou sua sopa de couve, que era a tradição nessa região, né? Seu prato predileto, e há de esperar Jesus. Eu vou esperar Jesus, porque ele teve uma revelação. De vez em quando ele orava pela vidraça, né? Ele morava na parte mais de cima, aí embaixo via uma estrada, né? Onde os transeuntes passavam, né? Sempre ele orava, né? Animadíssimo. Jesus, aí a tempestade muito forte, e a procura de Jesus, que Jesus via visitar a casa dele. E passou-se o tempo, foi passando, ele olhava pela vidraça, né? O caminho. Nesse caminho, ele veio um pobre homem, um vendedor ambulante, né? Que conduzia na costa um fardo muito pesado, né? Viu aquele senhor, né? Morrendo de frio, estava andando a pulso na estrada, já estava nas últimas. Ele sentiu-se muito compadecido com aquele vendedor ambulante. Saiu da sua casa, do seu quintinho, na lareira, não é isso? Se compadeceu com aquele senhor,
foi lá, né, encontrou o vendedor, levou para a sua choupana, deu-lhe roupa, né, secou a sua roupa na lareira, rebateu a sua sopa, né, que tinha preparado, a sua sopa de couve, né, deixou o vendedor ambulante bem aquecido, né, o vendedor ambulante descansou, a tempestade melhorou, sentiu-se forte e restabelecido. Não, eu vou caminhar. Agradeceu, né? O vendedor agradeceu muito a ele e caminhou a sua jornada, né? Que ele tinha que cumprir a sua jornada. E foi. E ficou olhando, né? Mas não é possível, Jesus ainda não apareceu. E querendo que Jesus aparecesse, né? E nada de Jesus aparecer. Ele novamente olha pela vidraça. Olha e vê um vulto, né? E fica olhando. Ele vê que é uma pobre mulher, toda embaraçada, que novamente voltou a cair neve. A mulher ficou perdida no caminho. A questão foi essa, né? A estrada coberta de neve, né? A mulher do frio, sem abrigo. Ele sai da sua lareira, vai buscar aquela senhora, bota aquela senhora perto da sua lareira para se aquecer. E a mulher aqueceu-se, ofereceu-lhe novamente a sua sopa favorita, aquela senhora, né? A mulher ficou aquecida, né? Quando ela se sentiu fortalecida, a mulher agradeceu e a temperatura melhorou, né? A tempestade diminuiu, né? A mulher precisava caminhar, né? Precisava ir para a casa da sua filha e continuou a sua jornada. E foi. A noite foi chegando e ele já estava naquela expectativa. Cadê Jesus? Jesus não veio visitar minha casa, ele não disse que vinha. Eu sonhei com ele, que ele veio visitar a minha casa. E cadê Jesus? E foi já entardecendo, né? Foi anoitecendo. E cadê? Ele já estava sem esperança. Quando de longe, olhando para sua vidraça novamente, ele viu uma criança assim, super agoniada, perdida. Novamente a neve começou a cair. Ele sai de sua choupana, né? Vai ao canto da criança, certo? E traz a criança, embala a criança, aquece a criança, bota de lado assim na lareira, fica de lado assim, a criança e ele no outro lado da sua poltrona. A lareira ficou no meio, a criança de um lado e ele de outro, se aquecendo na lareira. O que aconteceu? Deu-lhe uma sopa à criança, a sopa que ele tinha preparado, né? A criança se alimentou-se e ali adormeceu. A criança adormeceu. No quentinho, ficou bem aquecidinha, lá adormeceu. Sendo que também, ele também adormeceu, ele dormiu, não é isso? E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E nesse sonho apareceu Jesus para ele, não é isso? Sorrindo para ele, envolto de uma túnica assim, resplandecente. Surpreso, o Adão disse, mas esperei o senhor noite todinha, o dia todinho, e o senhor não veio me visitar? Aí foi quando o mestre Jesus respondeu para ele, meu filho, por 3 vezes eu te visitei. Mas como por 3 vezes o senhor me visitou que eu não vi o senhor? Olha, quando você ajudou aquele vendedor ambulante, socorreu-lhe, deu-lhe de comer, dele abrigo, foi a mim que você me ajudou. Quando você ajudou aquela pobre senhora, né, que estava com a capa toda molhada, certo? Foi a mim que você me ajudou. Quando você ajudou aquela pobre criança que estava perdida, foi a mim que você me ajudou. Quer dizer, veja a questão do amor de Jesus. O que fizeste, Jesus disse, a todo esse pequenino fizeste a mim. Aí depois ele se acordou, né, eufórico, né, com esse sonho maravilhoso, né, isso, assim, muito iluminado, e percebeu que Jesus realmente tinha na realidade visitado, né, isso, a sua casa, né, isso, tinha visitado a sua pobre choupana, certo? Quer dizer, tudo isso aí, né, isso são a misericórdia de Jesus, né, isso, na questão da relação de Jesus, do amor de Jesus para com as criaturas.
Jesus, gente, é um ser de escolha. Mestre Jesus é um ser de amor, que veio aqui na Terra mostrar, né, a lei do amor. Porque é a lei do amor que estremece as criaturas, que estremece os seres humanos. Como fala os espíritos amigos. Foi através do amor que Jesus deixou um legado muito importante aqui na Terra. A lei do amor que resume toda a doutrina do Mestre Jesus. É essa doutrina, gente, que é a lei do amor que transpassa, né, a todas as esferas possíveis. É esse ser divino, o Mestre Jesus, que estamos no mês de dezembro e se comemora-se o seu aniversário. É preciso saber, vamos dizer, comemorar o Natal. Porque o Natal, gente, nada mais é do que o nascimento do Mestre Jesus. É o aniversário de Jesus, né? Acima de tudo, devemos lembrar Jesus em toda a sua glória, em todo o seu amor, né? Certo? Estou aqui com uma bela mensagem de Maria Dolores, bela mensagem dela, que chama-se Petições de Natal. Veja que bela mensagem de Maria Dolores. Ela diz o seguinte, é uma parte até da vida dela que ela conta nessa mensagem. Petições de Natal. Não é isso? É essa mensagem que ela traz para a gente, certo? Quando, não é isso? Ela, de uma certa forma, não é isso? Fala sobre o Natal, mas fala sobre a sua vida aqui na Terra. E ela diz o seguinte, Senhor, quando criança, se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasse por Papai Noel uma boneca diferente, certo? Uma boneca diferente, que me mandasse uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. No outro tempo, Senhor, jovem, pisamos as alfobras cor-de-rosas, de cada vez que eu via anúncio de Natal, desdobrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade, quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desse na velha angústia minha a ilusão de ser amada. Embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e eternizada, as súplicas da morte e as lágrimas da vida. E, se posso implorar-te algo à bondade, nunca me deis aquilo que eu mais queria. Dai-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humanidade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Veja que grande mensagem de Maria Dolores, perfeita mensagem. Ela mostra aí, é isso, a sua vida na Terra e mostra, é isso, acima de tudo, é isso, o Mestre Jesus como ser divino, o ser de amor. É aqui que eu vou encerrando, agradecendo a participação de vocês, as boas vibrações de vocês, que foram importantes, é isso, para a trajetória dessa conversação com vocês, né? Agradecendo mais uma vez, né? Mandando abraços fraternos a todos que está nos escutando, mandando abraços fraternos para todos que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro e pedir a Deus, suplicar a Deus, como muito bem faz Maria Dolores, de muita paz, de muito amor para cada um de nós.
Nesse exato momento, vamos nos concentrarmos, fazer nossa prece de encerramento e agradecer por mais uma reunião realizada. Muita paz, muita luz e agradecer a presença de vocês. Né? Vamos nos concentrarmos e pedir a Jesus, nosso mestre maior, não é isso? Pedir a Jesus, o nosso guardião do nosso dia a dia, certo? Para a gente fazer a nossa prece de início do nosso trabalho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Vamos fazer essa prece agora. Senhor, mais uma vez estamos aqui a te agradecer por esse evangelho. Te agradecemos por mais uma conversação. Pedimos a tu, Jesus, nosso mestre Senhor, de todas as coisas. Ajuda cada um de nós. Dá-me a força necessária. Ajuda todos aqueles que estão na inércia do caminho. Aqueles que estão acamados. Aqueles que estão com os Covid-19 e tantas outras doenças. Leva o teu amor fraterno, o teu lenitivo a todas essas criaturas. Assim sendo, Jesus, te agradecendo por mais evangelho, pedindo força e compreensão para cada um de nós e pedindo a permissão para que o nosso mentor dê a nossa reunião por encerrado em nome de Jesus. Muita paz, muita luz e muito progresso. Louvado seja Jesus em tua santa paz. Agradecido por mais uma reunião.